versão NVT diz: acima de todas as coisas, guarde o seu, pois ele dirige o rumo da sua vida. Eu sei que você guarda muito bem seu dinheiro, você é um bom administrador, você zela das suas coisas, da sua roupa, do seu carro, mas e o seu bem precioso que está aqui dentro? Você guarda ele? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos trabalhar esse mês de maio, esta temática. Nós precisamos guardar esse bem precioso que Deus nos deu, que procede todas as saídas da nossa vida. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 15, ele diz assim, uma advertência: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Vamos ler de novo isso aqui no contar até 3? 1, 2, 3. Tome cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresça e prejudique muitas pessoas com seu veneno. Olhe para esse irmão e diga: você precisa se cuidar, porque o contrário, você vai ser um veneno na vida dos outros. Eu quero pensar com você esta noite dentro do tema rompendo com os laços da amargura. Eu penso ser esse o principal assunto da Bíblia de conflitos. Você sabe que este texto em Hebreus, ele está falando de dois irmãos. Você conhece a história que está em Gênesis capítulo 32, Gênesis capítulo 27, que se refere a Jacó e Esaú. Você sabe que Esaú, ele trocou o seu direito de primogenitura, de ser filho, por um momento, por uma satisfação. E o escritor aos Hebreus agora, ele vem ratificando o que Esaú fez. As consequências da atitude de Esaú, elas ecoam até hoje na história. É de Esaú que nascem os edomitas, que são os maiores inimigos de Israel ao longo da história bíblica. Até hoje você vê um resíduo deles entre os árabes, por conta de um negócio mal feito, de um desacordo. Quando nós olhamos para a vida desses dois personagens, nós estamos tratando de um personagem que as coisas não ficou bem resolvidas. E o capítulo de número 27 e o verso 41 de Gênesis diz que ele ficou tão amargo, mas tão amargo, que ele quis matar o seu irmão. Diz o texto que daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque o seu pai o havia abençoado, e começou a tramar: em breve meu pai morrerá, então eu vou matar o meu irmão. Olhe para essa pessoa e diga: amargura não é emoção, é um sentimento de alguma situação mal resolvida. A doutora Thalita está aí, pode falar melhor do que eu, psicóloga aqui. A emoção você sente em derivadas acontecimentos, situações, ocasiões. O sentimento é algo de uma crença que foi inserida em você em algum dado momento da sua vida. Esta coisa horrível chamada amargura, ela é reflexo de uma situação mal resolvida. A amargura, ela é tida como um sentimento de rancor e de tristeza, que é misturada com vingança. Ela é um sentimento ou uma coisa por alguém que nos magoou. Esse sentimento, ele pode se tornar muito perigoso na vida de um ser humano.
A amargura, ela gera na vida do amargurado um sentimento de mal-estar. Ela gera na vida de alguém amargurado um sentimento de angústia, de aflição, de dissabor, de ansiedade. Ela vem acompanhada de opressões, de agonia, de tristeza que corrói o interior da pessoa por dentro. A amargura em geral, ela gera uma barreira provocada por feridas, por ressentimentos e mágoas armazenados em nós por falta de perdão. E tudo isso envenena o seu interior. Olhe para esse irmão e diga: eu não estou falando de você. Olhe para ele e fala: eu não estou falando de você, você não tem esse problema. Até porque teu coração é lavado no sangue de Jesus. Você tem um coração limpinho. Pelo menos deve. Mas o contrário disso é que pessoas que armazenam este sentimento dentro de si, elas podem contaminar, elas podem azedar, elas podem estragar a vida dos outros. Uma pessoa ferida fere. Uma pessoa machucada machuca. Nós vamos ver aqui algumas consequências na vida daquela pessoa que não decide romper com o laço da amargura. A amargura, ela faz com que a pessoa se torne detestável. Ninguém gosta de ficar perto de alguém amargurado, porque o amargurado, ele só sabe falar do assunto que causou seu rancor. É assim ou não é? Você já viveu ou convive com alguém que vive com esse sentimento de amargura? A fita não vira, o disco não renova, não troca o lado, a folha é a mesma, a pessoa continua no mesmo ponto, ela não rompe. Um amargurado só sabe ficar falando do mesmo assunto que causou rancor. Nem sempre ele fala para cura, na maioria das vezes é para alimentar a dor, a ferida no coração do amargurado. Na verdade, o amargurado se torna um pessimista em potencial. Olhe para essa pessoa e diga: atrás de um pessimista tem um amargurado. Atrás de um reclamão tem um amargurado. Atrás de uma pessoa que não celebra nada tem um amargurado. A amargura, embora ela torne a pessoa detestável, porque todo mundo, eu disse já várias vezes aqui para você, que história triste só dá certo em música sertaneja, e olha lá ainda, né, porque tem umas que não estão dando nem certo mais, e as pessoas, elas teimam em viver, insistir, em acreditar que ao contar suas lamúrias, suas derrotas, ou a dor que elas têm aos outros, as pessoas vão se compadecer delas. Só Jesus se compadece de alguém ferido, irmão. E nós devemos também nos compadecer. Porque do contrário, as pessoas, diga-me, detestam gente assim. Um amargurado é alguém solitário, é alguém isolado, é alguém que não tem relacionamentos, é alguém que não pode contar com ninguém. O amargurado, ele atrai prejuízos espirituais. O espírito é a dimensão do homem que é responsável pela comunicação com Deus. Ei, é no seu espírito que você se comunica com Deus, amém? É no seu espírito. A sua alma, ela não se converte, a sua alma é restaurada, a sua alma é a sede das suas emoções, o seu corpo obedece às funções da sua mente, mas o seu espírito é o que te faz comunicar com Deus. Quando você alimenta a amargura, você traz prejuízos na comunicação com Deus. A amargura afasta você de Deus. Pastor, por que a amargura me afasta de Deus? Porque a amargura, ela é sempre acompanhada do sentimento de vingança. Atrás de um amargurado tem sempre alguém preparado com uma faca para apunhalar o outro. Você lembra, por exemplo, de Caim? Lembra? Quem lembra? O que aconteceu? Qual era o sentimento que Caim tinha? Inveja. Irmão, e nós vamos orar para Deus nos blindar da inveja, porque tem gente que inveja da gente não ter as coisas, elas invejam da gente ser quem nós somos. Até de pessoas doentes os outros têm inveja. Mas na verdade elas estão amarguradas, elas estão machucadas, elas estão feridas.
Nós precisamos romper com esse laço maldito que se alastra. A amargura, ela afasta você de Deus, porque ela é carregada de vingança. Isso não agrada a Deus. No entanto, o remédio para a amargura, diga comigo, é o perdão. Olhe para essa pessoa e diga: quando não liberamos perdão, guardamos no coração a amargura que nos leva a enfrentar prejuízo com Deus. A amargura traz para si prejuízos psicológicos. A alma, como sede das emoções, sobrecarrega-se de angústia simplesmente pelo perdão não liberado. E quando não perdoamos, não somos perdoados. Aí nós somos atormentados psicologicamente. Quer ver? Está lá em Mateus capítulo 18, 34, na versão revista corrigida, não precisa pôr na tela. Diz o texto: indignando-se o seu senhor, entregou-se aos verdugos. Alguém aqui sabe falar o que é verdugos? Alguém já ouviu essa palavra? Verdugos é tortura. E essa tortura aqui, Gustavo, ela não está relacionada a ferir com chicotes, com bufetes, com espancamento. Esses verdugos aqui nessa passagem, quando nós analisamos o contexto, nós vemos que um homem não perdoou uma pequena dívida que o seu conservo tinha, assim como o rei tinha perdoado ele. Como resultado, o rei mandou prendê-lo para que ele fosse entregue na mão dos atormentadores. Pastor, o que é verdugos? Verdugos, nos que se refere a prejuízos psicológicos, simbolizam lembranças amargas do passado que povoam a mente como se estivesse no presente. A cena dói como se você tivesse acontecendo no momento da lembrança. Sabe aquele erro que você cometeu, que aí você foi perdoado, sabe? E aí agora alguém feriu você, você não perdoa? Deus te lança naquela cena para que você não sofra fisicamente, mas sofra. Coloca a mão na cabeça. Eu não sei se é o teu caso, mas o que tem de pessoas sofrendo pela consciência não está escrito. Estão entregues aos verdugos. Elas não conseguem sair daquele ciclo da dor, da ferida. Vira e mexe, elas estão lá. O amargurado, ele traz para si prejuízos físicos. Não perdoar gera doença. E eu falava com a Dani outro dia, ela disse que a maior parte dos médicos, eles dizem que o que está relacionado ao câncer é a ausência do... E tem gente que ainda quer viver sem perdoar. Faz assim com a sua mão. Diga: hoje eu quero perdoar, lançar no ar todas as pessoas que um dia eu retive na minha vida, porque eu não quero ter prejuízos, nem psicológicos, nem físicos, nem ser detestável. Eu quero ser livre para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra? Não perdoar vai gerar doenças psicossomáticas, doenças físicas. Geralmente as pessoas angustiadas tendem a sentir palpitação, taquicardia, dor de cabeça, enxaqueca, problemas nervosos, insônia, esgotamento, pressão alta, mancha no corpo, úlcera, câncer. Somente a liberação do perdão poderá trazer cura destes males. Jesus não nos mandaria perdoar 70 vezes 7 por dia se isso não fosse benéfico. Aí alguém diz assim: mas quantas vezes mesmo? 70 vezes 7 por... Provérbios 17, 22, Salomão diz o seguinte. Vamos ler isso aqui. 17, 22. Provérbios 17. Hoje Deus separou os 99 para falar com uma, amém? Vamos ler isso aqui, 1, 2, 3. E aí, como Davi disse: enquanto eu escondi o meu pecado, o meu corpo definhava de tanto gemer. Você conhece alguém que está vivendo isso em vida?
busca aqui, bate ali, corre lá, procura, mas talvez tenha uma raiz ali, uma raiz de amargura que estabeleceu. É fácil arrancar uma árvore que está plantada há muitos anos num lugar? Você vai deixar crescer esse negócio aí dentro? Você quer conviver mesmo com esse sentimento para a vida? Eu não perdoo, eu não libero, pelo amor de Deus. Amargura da legalidade para o inimigo atuar na sua vida. A amargura da legalidade para a opressão do... Irmão, se a consciência acusa, imagina a consciência uns 70 capeta tentando. Pensa. Porque é isso que vive muita gente. Essa é a realidade de muitas pessoas. Irmão, eu estou falando para você que está doendo meu coração de falar para você, porque isso aqui é um dos assuntos mais atuais dos nossos dias. Isso aqui é o que está acontecendo na sociedade pós-moderna. Tem gente entre nós que está morrendo com isso. Tem pessoas que saem do nosso meio porque não querem viver livres desta maldição, desta terrível desgraça que é a amargura. Mas em nome de Jesus, há poder no sangue para curar você e você ser livre de todo esse mal. Olha o que Paulo disse aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 2, os versos 10 e verso 11. Diga comigo: amargura da legalidade para a opressão do inimigo. Vamos ler isso aqui, 1, 2, 3. Não, filho, está errado. 2 Coríntios, capítulo 2, 10 e 11. Capítulo 2, segunda carta, verso 10 e 11. Vamos lá, 1, 2, 3. Segue. Volta o verso 10. Você precisa entender isso aqui. Se vocês perdoam alguém, eu também aquilo que perdoei. Se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor. Verso 11. A fim de que Satanás... Irmão, quando você não perdoa, sabe o que acontece? Você fica com um cheque na mão do bicho. E ele gosta disso aí, ó. Ele se alimenta dessas coisas. Ele vem com a promissória. O diabo é um cobrador terrível, viu? Ele é pior do que mascate. Ele bate na tua porta 70 vezes por dia para cobrar de você aquilo que você não está fazendo. E ele acusa, ele perturba, ele pisa na tua garganta, ele te escorraça, porque esse é o papel dele. É por isso que você precisa trazer para a luz, expor-se, pedir perdão, se retratar, anular, preste atenção, a dívida com o outro. Não perdoar, diga-me, não perdoar, faz com que Satanás tenha vantagem sobre nós. Anote isso, se você toma nota. A amargura é o corte do relacionamento com Deus e o início de um relacionamento com o diabo. Amargura é um corte no relacionamento com Deus e o início de um relacionamento com o diabo. Não vem falar para mim que quem está amargurado está com Deus. Eu fui aconselhar um irmão outro dia, ele teve uma reação. Eu falei assim: você acha mesmo que era Deus que estava falando na tua boca, filho? Cheio desse comportamento, você acha mesmo que era Deus que estava falando nos teus lábios? Você acha mesmo que alguém que deseja o mal de outra pessoa, ou que fala com o sentimento de ferir outra pessoa, querido, você não precisa bater em outra pessoa, só o fato de você falar mal de outra pessoa, a Bíblia diz que você já é réu de juízo, por você falar maldito a outra pessoa. Pelo amor de Deus, vigie nas tuas palavras, para que você não amontoe sentença sobre a sua vida. Diga comigo, amargura
é o corte do relacionamento com Deus. E o início do relacionamento, com quem você está se relacionando? Quem é? Ai, mulher tem desse negócio. Eu fico magoada. Lava esse coração no sangue de Jesus. Homem também tem uns que é brucutu. Lava o coração no sangue de Jesus. Você é perdoado. A amargura faz com que você seja usado pelo inimigo. A pessoa amargurada é um instrumento nas mãos do inimigo, porque simplesmente não reflete o amor de Jesus. Ela destrói com as palavras e atitudes o seu desafeto. As amarguras e doenças da alma promovem com todo a retenção do perdão, que por sua vez abre porta para a ação de demônio. Judas estava com o que no coração? Com o quê? O que tinha em Judas? Pelo amor de Deus, vocês lêem a Bíblia, não lê não? O que estava no coração de Judas? Diabo, irmão. O que ele fez? Quem que estava nele? Mas ele não estribuchou. Aquela coisa feia que a gente vê de vez em quando. Eu prefiro aqueles que dão a cara. Você ora, ele vai embora, do que aquele que está aqui dentro, ó, escondido. Que a pessoa prefere ir embora do que se retratar, pedir perdão e viver livre da condenação eterna. Toda ferida causada por mau relacionamento constitui-se numa porta aberta para a atuação de espíritos malignos. Olhe para essa pessoa e diga: toda ferida causada por mau relacionamento constitui-se numa porta aberta para a atuação de demônio. Sabe o que a amargura causa? Ela faz a gente arrumar um culpado para tudo. A amargura procura culpar os outros por causa da sua dor. Você lembra, por exemplo, de Êxodo capítulo 15, verso 24, quando o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? O povo estava amargurado e projetou sua amargura para o líder Moisés. Eles precisavam encontrar um culpado para justificar o momento que estavam passando. O bode expiatório aqui foi Moisés. E por vezes um amargurado vai colocar a culpa no outro. Por vezes cometemos o erro do povo de Israel, quando procuramos culpado para nossas frustrações, para as nossas decepções, para as nossas tristezas e amarguras que vivemos na vida. Ei, qual é mesmo o nome da sua amargura? Qual é que tem levado a culpa pelo momento que você está passando? Será que você não tem colocado sobre a sua esposa, sobre o seu filho, sobre os seus pais, sobre o seu patrão, sobre o seu amigo do trabalho? Será que você não coloca sobre a igreja, sobre o pastor da igreja, sobre as pessoas à sua volta? Você sempre arruma um culpado para tudo. Olhe para essa pessoa e diga: não é hora de procurar culpado, é hora de ser curado. Você quer ser curado? Você quer? Meu irmão, eu quero viver uma vida plena em Deus, livre de fardos desnecessários. Tem coisa melhor do que deitar na tua cama assim, ó. Não é hora de buscar culpado, é hora de ser curado. É hora de romper com os laços da amargura da sua vida. Diante de tudo que eu falei para você aqui, você precisa de 3 coisas, e eu caminho para o fim agora, para que você rompa, para que você venha romper com os laços da amargura. Pastor, o que eu preciso fazer? Primeiro, admita sua incapacidade de mudar o seu passado. O passado não dá para mudar. O que foi, não volta mais. O leite que se derramou ontem não voltará para a leiteira amanhã. Paulo tomou a decisão. Em Filipenses ele diz o seguinte: uma coisa faço, esquecendo-me, avanço
Ei, irmão, o primeiro passo para romper com os laços da amargura é admitir que você é impotente para mudar o seu passado. Ele machuca, eu ainda me lembro dele, mas eu sou incapaz de mudar o meu passado. Por mais que tenha sido doloroso o nosso passado, nenhum de nós tem condição de mudá-lo. Por isso decida deixar para trás as feridas, os fracassos, decida deixar para trás os desapontamentos, decida deixar para trás as mágoas que você viveu e que estão levando você a desfrutar de uma profunda amargura no presente. É preciso entender que a amargura não muda o passado e nem corrige o problema. Viver olhando na dor do passado é viver olhando para uma coisa inútil. Decida romper com a inutilidade desse sentimento. Davi, no Salmo 119, no verso 37, ele diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Irmão, você acha mesmo que voltar 20 anos para trás no baú e ficar lá vai mudar alguma coisa hoje? Hã? Vai mudar? Vai resolver? Salmo 119 ele diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, me faz viver nos caminhos que traçastes. Salmo 119, 37. Por que continuar sofrendo a respeito de uma traição, de uma ofensa, dos seus pais, de decepção, de um abuso? Que benefício nós vamos encontrar em nos manter cativos de lembranças dolorosas da vida? Ei, decida hoje romper com esse passado de dor, ainda que seja muito difícil. Dê hoje o primeiro passo, dê hoje o passo em direção à sua felicidade, a cura e a restauração. Deus tem cura para a sua vida, Deus tem cura para as suas emoções, Deus tem cura e restauração para a sua alma. Deus tem o melhor para você. Quem recebe essa palavra? Diga: Deus, feche seus olhos. Eu admito que eu sou incapaz de mudar o meu passado. Irmão, se você não consegue lidar bem com o seu passado, você não vai ser ninguém no seu amanhã. Todo mundo aqui tem uma história. Passado é uma roupa velha que não serve mais. Às vezes a gente tem comportamento que tinha no passado, não tem que ter mais, passou, acabou. Irmão, o que eu fui lá no Paraná, o que eu deixei de ser, acabou, morreu, estou sepultado, sou um novo homem, sou uma nova mulher. Teu passado não me interessa. As pessoas que vivem levantando teu passado é que elas não conseguem celebrar o seu presente, e elas já visualizam o teu futuro, e é por isso que elas querem te ver aonde você estava. Mas entre onde você estava e aonde você está, muita coisa já aconteceu. Você não é o que queria ser, mas já não é quem você era. Olha como as coisas mudaram, olha o que Deus tem feito, olha para você. Diga: Deus, eu quero romper com esse ciclo. Ei, esteja disposto, tenha disposição para, diga comigo, liberar quem me feriu. Olha o que Paulo disse aos Colossenses, capítulo 3 e 13, ele diz assim: sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor, lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Quando lembro quanto Deus tem me perdoado, eu encontro a direção para perdoar os outros. Eu nunca terei que perdoar uma pessoa mais do que Jesus já tem me perdoado. Lembre-se de uma verdade, com amargura, que você sempre se machuca mais do que os outros. Quando você fica com raiva e amargurado com alguém, você não fere aquela pessoa, você fere a você. É você que é o maior prejudicado. Eu gosto de mim, tá? Você se ama, irmão? Pergunta para esse amado: você se ama, mano? Você se ama mesmo? Você não pode amar ninguém se você não amar você. Se você não se amar, você vai ser um problemão na vida dos outros. Você vai ser uma tormenta. Você se ama, José? Bastante? É? Ou é pouco? Amém.
Pergunte a essa pessoa: você se ama? Fala: eu me amo com todas as minhas imperfeições. Pare de transferir o amor que você tem que ter por você pelos outros. Se ame, querido. Aceite suas deficiências, suas limitações, suas falhas, porque Deus entende você da forma que você é. Só não conviva com esse sentimento horrível dentro de você, porque você é muito amado. Irmão, nós estamos vivendo uma era. Eu tive umas informações agora que eu nunca pensei que eu ia ouvir. Nem no mundo se ouve o que eu ouvi há poucos dias. De gente com inveja entre nós, de gente com ciúme entre nós, de gente bebendo veneno querendo que o outro morra. Ei, a Bíblia diz em Jó capítulo 18:4, na versão Nova Tradução Linguagem de Hoje, não precisa colocar: com a sua raiva você só está se ferindo. O ressentimento só prolonga a ferida. Por isso, decida perdoar. Digo-me, perdoar é destruir as prisões e os cemitérios que construímos dentro do peito. Pastor, que negócio é esse? Tem gente que, como aquela música do Barreirito, lembra dela? Morto por dentro, vivo por fora. Quem lembra disso? É antigo para chuchu. É cemitério dentro. Por quê? Vou te explicar. Quem aguenta mais 5 minutos? 5 minutos? Só 10, 15, 20, tem mais meia hora dos 5 minutos. Por que eu estou falando isso? Preste atenção. Por que eu estou dizendo isso? Toda vez que você diz assim: fulano de tal morreu para mim, você está sepultando ele aqui? Vira um sepulcro aí dentro. Toda vez que você diz essa palavra, fulano de tal para mim morreu, isso denota que o seu peito foi construído um cemitério emocional. Pare de viver com um defunto morto dentro de você. Não permita que o seu interior seja um ambiente de morte. Esta noite abra a sepultura que existe dentro do seu coração e libere o ofensor. Somente assim a paz de Deus vai inundar seu coração e você vai encontrar cura para a dor. Morreu para mim, morreu mesmo. Você está dizendo no mundo espiritual. Deixa eu te dizer, não tem ambiente neutro, tá, filho? Cuidado com o que você faz, com o que você fala, com o que você mexe. Porque nas esferas espirituais algo está acontecendo. E aí quando você diz: o fulano morreu aqui dentro, você sepultou ele dentro de você. Aí de vez em quando você sente até o cheiro mal do fulano que está morto dentro de você. Ele não desaparece da tua vida. Está uma situação mal resolvida. Você não fechou esse ciclo. Você não perdoou. Você não liberou, e agora você convive com esta dor enorme dentro de você, mas graças a Deus pelo sangue de Jesus, que te dá vida, te purifica, te lava, te redime, te perdoa e te chama ao perdão essa noite. Pergunte a esse irmão se ele quer uma enxada para desenterrar o defunto que está aí dentro. Jesus é o maior exemplo de perdão. Ele não se vingou daqueles que ofenderam, e você está incluído neles. Para romper, deixe ele remover esse sentimento. Deixe ele remover. Sabe, irmão, esta esfera do ser humano, alma, sociologia, psicologia, a filosofia não traz respostas claras, mas a Bíblia nos dá caminhos para vivermos livres destas coisas. Eu amo a ciência, respeito tudo,
honro isso. Mas muitos dos nossos problemas estão relacionados a entulhos que a gente vai colocando aqui dentro. Isso vai gerando uma desordem tamanha. E aí a gente impede de viver a plenitude do favor, da bênção que Deus tem para nós. Diga comigo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Qual é o nome? Quem é que você precisa perdoar? Não, irmão, não vem fazer cara de anjo aqui não, porque tem gente que tem cara de anjo, mas o coração é de demônio. Eu preciso lavar meu coração todo dia no sangue de Jesus. Todo dia. Jó diz, capítulo 5 e 2, precisa colocar: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Queridos, nunca se vinguem, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Aonde opera a sua ira, a sua revolta, não entra a justiça de Deus. Entregue para Deus, coloque nas mãos de Deus, deixe Deus resolver. Ai, se eu fosse resolver as coisas da forma que eu quero, estava morto, porque quem procura acha, irmão. Para todo louco tem um mais louco. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Livrem-se de toda amargura, diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, 31, 32. Livrem-se de toda amargura, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou. Consagre o seu coração a Deus, estenda suas mãos para Ele. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme, sem medo. Você esquecerá suas desgraças, lembrando apenas como as águas passadas. Olhe para esse irmão e diga: amargura é um sentimento que destrói, que escraviza, que incomoda, que diminui. Não importa a situação que você atravessa nesse momento, por mais profunda que seja a amargura, por mais cruel que seja a dor, deixa Deus remover do seu coração. Não adianta eu orar por você, não adianta eu ungir tua cabeça. A minha oração não vai arrancar o que você precisa tirar de dentro de você. É por isso que Deus tem dado uma direção para nós nos últimos dias aqui. Se você quiser, eu oro por você em particular. Mas é um tempo que Deus está nos chamando para quê? Para nós desentulharmos os poços entulhados em nós. Deus está te chamando para um particular com Ele. Deus está te chamando para você liberar, perdendo o ar. Para de viver esse automático. Vamos pôr a mão na minha cabeça, vai resolver o meu problema. Não. Você tem autonomia. E nome, você sabe o bastante dos que tem entulhado dentro de você, que você precisa arrancar. Ei, onde Deus coloca um ponto final, não há possibilidade de colocar vírgula. Qual que será a sua opção hoje? Você pode optar em permanecer infeliz ou ir embora debaixo de plena felicidade. Fique de pé. Eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus, Ele está aqui. A gente toma um caminho, Deus toma outro.
Você pegou a cartinha para entregar para um monte de gente. E eu também. Mas Deus queria que você estivesse aqui. Aí você fica assim preocupado. O fulano, o ciclano, não. Você tem que dar conta de você. Com esse coração rancoroso, com mágoa, com remorso, não vai a lugar nenhum. Não vai. Nesse momento, eu queria que você, que quer liberar, que quer fluir no fluxo da bênção de Deus, viesse até aqui no chão. E você dobrasse seu joelho aqui. E você deixasse de uma vez por todas. Não dá para conviver feridento. Todo leproso. Até quando você vai contar a mesma história para os outros? Até quando? Ai, porque meu pai me deixou. Para com isso, que isso aí já não dá mais. Ah, o meu marido. Não dá mais. Chega. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. A gente precisa decidir. Adorar-te mais profundo. Gente bem resolvida é gente poderosa. Gente que sabe onde quer chegar. José precisou fechar muitos ciclos. O que mais quero Essa noite é uma noite de cura. é estar mais junto a ti. Eu não sei como é que é a tua realidade, como é que está o teu coração, mas o Espírito de Deus te chama. Derramar Vem. perante ti os meus Vem. anseios. Coloca aqui, ó. A minha oferta Coloca nesta aqui. hora é a verdade. Coloca aqui. Até quando vai conviver com esse E te sentimento? mostrar os meus pequenos Fulano sonhos. morreu aqui dentro. Morreu pra mim. Ah, Senhor, Nunca mais eu falo. como eu dependo de ti. Eu preciso de ti. Para me Curado curar, para curar. para me Liberto ensinar para libertar. o caminho que devo. Se o seu coração está palpitando, é com você. Vem. Podes me usar, Vem. Senhor, como Vergonha tu bem é continuar com queres. esse cemitério dentro do peito. Abra o meu Vem. coração. Vergonha é continuar chorando todo dia, velando gente morta. Louvar-te é bem mais do que eu Em nome de Jesus. mereço. Vamos fechar esse ciclo. Adorar-te mais profundo Vamos fechar. que eu pensei. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Você não sabe a opressão que eu estou sentindo no meu peito aqui, irmão. Não é fácil falar desse assunto, não. O que mais quero é estar mais junto a ti. Nós não estamos construindo uma igreja de rebelde, de órfão, de gente bichenta, machucada. Nós estamos construindo um ambiente de pessoas curadas, livres, livres, livres. Gente que não tem nada na mão do diabo. Os meus maiores sonhos. Em nome de Jesus, Pai. Ah, O Senhor, bálsamo de Gileade. como eu O dependo bálsamo de de Gileade. ti. O bálsamo que cura ferida. O bálsamo que sara. Para me curar, O bálsamo que restaura. Vem cá, filho. para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Meu coração é todo teu. Receba a cura. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, Senhor.
te buscar, não. Deus não me dá essa autonomia. Você sabe como é que está teu coração. Louvar-te é bem mais do Tem que gente eu aqui que só Deus mereço. sabe como é que está. Só Deus sabe como é que está. Adorar-te Quando mais você profundo lembra, dá aquele nó na tua garganta. Teu estômago fecha. Deus não quer que você continue assim. Servir-te é tudo Deus que não eu quer. espero. Deus não quer. O Vem. que mais quero Vergonha é embora estar como está. mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar Está só começando. o caminho que devo Aonde você estiver no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Podes me usar. Segura só um pouquinho. Eu estava pregando no norte do Paraná, na cidade chamada Andirá, no domingo pela manhã, num congresso de mulheres. Eu nunca vi aquilo. Nunca vi aquilo. Eu estou orando pela pessoa e ela vai ter uma resposta de um DNA segunda-feira. Terminei de pregar, ela me procurou e ela falou: eu sou essa pessoa dessa mensagem. E ela abriu o coração para me confidenciar que ela tinha sido vítima de um relacionamento extraconjugal e o seu coração totalmente dilacerado. Naquela manhã, inúmeras mulheres vieram para o altar, gritando de dor, de rejeição, de traição, de abandono, de amargura. Deus tem cura para nós. Deus tem cura para nós. Deus não quer, como um latoeiro, dar só uma tapeada na lata. Deus quer curar você. Eu não sei quem você vai precisar procurar. Se possível, mande uma mensagem e diga: em nome de Jesus, me perdoa se eu falhei com você. Não seja você o causador de um transtorno na vida de alguém. Ô irmão, vamos ser bênção, amém? Vamos ser bênção. Vamos ser bênção. Vamos ser leve para os outros. Vamos ser leve. Escute bem. Não se associe com pessoas amargas, iracundas. Elas estragam tudo. Será que um dia eu poderia? Pastor, você está querendo dizer que eu tenho que excluir? Não sei. A vida é sua. Se não te acrescenta nada, o que você faz com pessoas assim na sua volta? Tanto que me Pode uma pessoa cega guiar outra.
tanto que o sol Não pode alguém que não tem vida de Deus em si transferir vida. cuidando da vinha que Cuidado não era com o ciclo minha, da amargura, chamou meu da favor, ferida, do rancor, do tentando ódio. te impressionar. Irmão, esse fardo é muito Será pesado. que um dia eu poderia Feche ser seus olhos. Põe a mão no seu coração. suficiente Em nome de Jesus, a cura para o seu casamento, em a cura para a casa, sua família, na mesa, a cura para os seus relacionamentos, em meio aos a meus cura nos seus irmãos, relacionamentos eu sociais, descobri a cura nos seus a relacionamentos extensão profissionais, do teu a amor. cura no seu interior. Há um bálsamo de Deus que cai sobre famílias esta noite. A cura em famílias esta noite. Como ministro da palavra de Deus, como pai espiritual desta casa, eu libero cura sobre a sua vida. Eu libero cura sobre as suas emoções. Eu libero cura sobre o seu físico. Eu libero restauração sobre a sua alma. Eu declaro uma nova estação. Eu declaro um novo ciclo. Eu declaro uma fase nova, uma fase de alegria, uma fase de plenitude, uma fase de satisfação, de gozo no Senhor. Você não vai ser mais um vítima que trabalha para o diabo. Você não vai ser. Você é filho. Ora malachara candagaia sura balacandara. Chaminei halakaya shurabaka. Nara shikandala sura. Não te compram, eu te conheci quando aprendi a descansar. A sua mesa. Os meus esforços não compram Deus. Eu te amo, Os Pai. meus esforços não te compram. Eu te amo. Eu só te conheci. Eu te amo. Quando aprendi a Eu te amo, Pai. descansar Pai, eu quero romper. em casa. Eu quero viver mais e mais e mais e mais e mais e mais. Em meio aos meus irmãos. Amém? Segura. Eu descobri. Você me perdoa esses minutinhos que a gente passou? extensão do teu amor. Amém? Não dava, irmão. É um assunto que demanda tempo. Olha só, nós vamos colocar uma vírgula. São quantos domingos esse mês? Quantos domingos esse mês? Domingo que vem, se Deus me der graça, eu quero falar sobre superarmos o sentimento de percas. Deus já colocou algo no meu coração. Tem as cartas que está aqui com o Douglas. Se você não pegou, pegue 3 e entregue para 3 pessoas. Pastor, não consegui. Você tem mais uma semana, entregue. Nós estamos plantando, amém? Existe um ciclo de gente que está ferida e que precisa ser curada. Se Deus curar a gente, depois Ele vai curar através da gente, amém, irmão? Se a gente estiver bem, a gente vai fazer bem. Se a gente não estiver, nós vamos só atrapalhar. E eu não quero atrapalhar o que Jesus está fazendo. Estou muito feliz com Ele e com o que Ele faz, tá bom? Faz assim com a sua mão. Se você não pegou, o óleo não, Douglas. O óleo não, só a cartinha, tá bom? Em nome de Jesus, se você não pegou a cartinha e quiser pegar a cartinha, procure o Douglas. Faz assim com a sua mão. Você está edificado essa noite, querido? Você está indo embora feliz? Leve, querido. Amém? Você tomou posse dessa palavra? Irmão, eu só quero viver, irmão. Olhe para esse irmão e diga, eu só quero viver. Livre, leve, bem solto, feliz, fluindo no vento do Espírito, no vento do Espírito, no vento do Espírito, no vento do Espírito. Irmão, leve, você flui, irmão. Leve, as coisas funcionem, irmão. Leve, dá tudo certo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos. Digam, Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor.